E com grande prazer, que no programa Cláudio Hora Entrevista, nós conseguimos trazer aqui o Dr. Edson de Oliveira Viana Júnior, que é o subprefeito do Jaçanã e Tremembé, que é uma figura excepcional. A gente batia papo nos bastidores aqui, e é sensacional. E vocês vão conhecer também. Eu quero que vocês, não só de Mogi das Cruzes, mas das outras cidades que nos assistem, conheçam um bocadinho o Edson. É uma figura incrível. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Cláudio Hora Entrevista. Eu que agradeço, olha, a oportunidade de poder estar presente no seu programa. Você é um subprefeito lá em São Paulo, uma cidade de 14 milhões de habitantes. É subprefeito do Jaçanã e Tremembé. Qual o contingente daquela região? Ali no Jaçanã Tremembé temos cerca de 300 mil pessoas, sendo que 100 mil pessoas no Jaçanã e 200 mil pessoas no Tremembé. É a população de Mogi das Cruzes. Pois é uma população grande realmente. Qual é a função de um subprefeito? O subprefeito, o papel dele é o mesmo que o do prefeito, a diferença é que ele tem uma atuação mais regional. Então ele vai, dada a escala da cidade, a dimensão da cidade, ele vai representar o prefeito naquela região e desempenhar as atividades do prefeito também, dada a dificuldade do prefeito estar presente nas 31 subprefeituras da cidade. No caso, por exemplo, de uma manifestação em que as pessoas procurem o Haddad para reivindicar algo, te procuram também? Procurariam o subprefeito, sim, e procuraram o prefeito de Mboimirim, porque a região sul da cidade de São Paulo tem uma das regiões com maiores dificuldades de atendimento na área de transportes e que o subprefeito foi obrigado a dar resposta a uma manifestação que foi em direção à subprefeitura. Agora conta uma coisa pra gente, vamos falar um bocadinho da sua vida pregressa. O que você era antes de subprefeito? Eu era coordenador no Ministério dos Transportes, trabalhava no Departamento de Programas de Transportes Aquaviários, onde nós éramos responsáveis pelas hidrovias brasileiras e pelos portos fluviais e lacustres. Isso em Brasília. Em Brasília, no Ministério dos Transportes. Ministério dos Transportes que teve um dedo do Valdemar Costa Neto, o nosso boy aqui de Mogi das Cruzes. Exatamente, o partido dele foi, vamos dizer assim, o partido que ocupou o Ministério dos Transportes em todo o primeiro governo Lula e agora, inclusive, no primeiro mandato da presidenta Dilma. Me desculpa a pergunta extremamente pessoal, mas qual a tua formação profissional? Eu sou arquiteto urbanista de graduação, mas tenho mestrado também em estruturas ambientais urbanas e doutorado em engenharia elétrica. O que isso significa, o que isso traz de benefícios em sendo subprefeito? Traz alguma experiência na área de infraestrutura, na área de sistemas, né? Na área de meio ambiente. A nossa subprefeitura é uma subprefeitura que tem uma reserva florestal muito extensa, né? A Serra da Cantareira, e que é uma das maiores, dos maiores florestas naturais urbanas do mundo e que coloca toda a reflexão da convivência da habitação e da cidade com o meio ambiente. Né? Você como arquiteto urbanista, quando em Brasília, você atuou nessa área, junto com o pessoal do Partido Verde, etc, etc? Como arquiteto, a minha formação é mais na área de urbanismo e na área de transportes urbanos. Eu sou da Companhia de Engenharia de Tráfego desde 1994, onde me especializei em transportes urbanos, em estradas, em rodovias, em projeto geométrico. E na área de infraestrutura também tive a oportunidade de fazer o doutoramento na área de portos, onde eu desenvolvi uma tese de doutorado e escrevi algo sobre um modelo de gestão e automação dos portos brasileiros. Né? Algo um pouco audacioso, dada a escala do território nacional, mas que eu acho que deixei alguma contribuição no meu doutoramento. Uma coisa que a gente vê na dona Plim Plim da vida, certo? Que existe uma produção enorme de milho, de soja, de grãos, etc.
mas não existe formas de transporte para os portos. A logística disso é muito complicada. O que você tem a falar sobre isso, Edson? Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade com a logística da sua produção agrícola, e essa dificuldade se deve não só à falta de rodovias, como se fala muito, mas é a falta de ferrovias e hidrovias. Nós temos uma malha de 60 mil quilômetros de rios que poderiam facilmente ser aproveitadas para transportes dessa produção e que, desde que fossem construídas conjuntamente com as hidrelétricas. Uma vez construída uma hidrelétrica, pode ser construída uma eclusa, e essa eclusa seria um dos elementos de transposição desses desníveis, né? E poderia levar a produção até os portos brasileiros e reduzir bastante o custo. Os europeus, os americanos, não abrem mão dessa modalidade de transportes, né? A hidrovia do Mississippi hoje faz cerca de 800 milhões de toneladas de grãos por ano, e o Brasil todo faz 40 milhões de toneladas na modalidade de transportes aquaviários. Então, acho que tem um espaço muito grande para a gente crescer nessa área logística, nas modalidades aquaviária e ferroviária. No governo vigente hoje, existe algum plano a médio prazo, curto, médio e longo prazo, com relação a essa logística? Existe sim. O Ministério dos Transportes, enquanto eu estive lá até dezembro do ano passado, se preocupava com a cabotagem. Se preocupava também com a construção de uma espinha dorsal ferroviária no centro do país, que é a Ferrovia Norte e Sul, e que iria organizar, estruturar toda uma malha ferroviária de transportes de alta capacidade, trazendo, inclusive ligando o norte do país, através da Ferronorte, ligando a Bahia, através da Fiol, e trazendo a bitola larga, ligando São Luís até o Porto de Santos por meio da bitola larga do estado de São Paulo e até o sul pela LL também. Quando é que isso poderá ser concretizado? Demora muito isso é muito complicado, é muito custoso, é muito demorado. A gente percebeu, estamos aprendendo, né, que o tempo entre a maturação de um projeto e o seu resultado para a sociedade, ele não é pequeno. Muitas vezes ele extrapola um governo e muitas vezes os políticos evitam em fazê-lo exatamente por causa desse timing dos projetos. Então, mas eu acredito que a Ferrovia Norte e Sul vai estar disponível à população brasileira nos próximos anos. A gente já tem um trecho grande até Palmas, a ferrovia já opera em alguns trechos que não se imaginava no passado, mas que hoje, que no futuro próximo, a gente vai ter essa oportunidade. Vamos falar um bocadinho do seu trabalho atual, na subprefeitura do Jaçanã e Tremembé. Quais os maiores problemas que você se defronta? Os problemas que nós enfrentamos é a falta de planejamento na expansão e construção da cidade paulista, da cidade de São Paulo, e eu acredito que todas as cidades paulistas têm uma pitada desse ingrediente na sua preparação, né? Então, a falta de planejamento leva a conjuntos habitacionais que são pouco funcionais. Nós temos dificuldades com topografias acidentadas, nós temos falta de pavimentação, guias de sarjeta, problemas com drenagem, interferências da rede urbana com o sistema de microdrenagem, com o sistema de macrodrenagem, os rios, enchentes, áreas de risco. Enfim, são obras que levam o ser humano ao risco e ao sofrimento. Então, esse eu acho que são os maiores desafios do Jaçanã Tremembé. Uma coisa, essa é uma pergunta, realmente uma curiosidade minha. Você alfineta o Haddad. O Haddad alfineta o Alckmin. O Alckmin alfineta a Dilma. E como é que fica isso? Não, eu acho que todo mundo alfineta o subprefeito, inclusive o Haddad. Ele é o meu chefe, né? Eu sou obrigado a seguir a ordem do chefe. O chefe é que manda. A gente está lá para cumprir o papel dele. Perdão, de certa forma. E como é que fica, por exemplo, agora vamos falar um pouquinho da situação atual agora do país. Você é um petista roxo ou um petista de ideologia? Olha,
eu sou um petista, né? E acho que de ideologia também. Mas as ideologias hoje, elas foram para um outro plano, né? Eu acho que isso no Brasil é um aspecto, é uma característica da política nacional. Ela é menos ideologizada e mais praticizada, vamos dizer, se existe essa palavra. Então ela é levada de forma mais pragmática para o dia a dia das pessoas. Então, a política que se pratica hoje é a política de atendimento de um Estado mais solidário. Então, um país mais solidário, para que a gente consiga fazer com que todos consigam crescer juntos. Então, Então, se a ideologia é A ou B ou C, não importa, né? O que importa é que o espírito é esse. Então, essas manifestações têm demonstrado um pouco isso. Quer dizer, as pessoas esperam um resultado apesar, né, de uma ideologia, né? Então, a ideologia às vezes não é o mais importante, apesar de eu ser petista. Vermelho, mas talvez não tão roxo assim. Mas... E com relação a essas manifestações, que existem alguns, entre aspas, baderneiros infiltrados no meio, como é que o PT vê isso? Eu acho que a palavra correta não seriam baderneiros, eu acho que seriam pessoas que não estão preparadas para a democracia ainda. Se você encontrou um espaço para manifestação, aquele espaço é legítimo, é absoluto. Né? O PT nasceu desse caldo político, dessas manifestações. Né? O PT fez essas manifestações e construiu a democracia, né, junto com os demais partidos, junto com o resto da população, né, por meio dessas manifestações, pelas diretas já, enfim, e pela queda do Collor e tudo mais, por meio das manifestações. Então, a gênese do PT também parte. Agora, os baderneiros, essas pessoas que destroem, elas não aprenderam a viver ainda com a democracia, né? Quer dizer, existe um processo para que as coisas aconteçam. Não é na força, não é na marra, né? É o oposto da democracia. Isso é exatamente a ditadura da violência e da força. A gente tem que ser contra isso, né? E eu acho que os jovens estão dando uma lição muito boa e estão conseguindo, de certa forma, dizer para essas pessoas, não é assim que se faz. Né? A gente constrói uma democracia por meio da paz, né? Por meio do diálogo, por meio né, da palavra, da manifestação, da expressão. A expressão é fundamental, né? Mas a violência não. A violência ela tem que ser combatida, né? A gente vai alcançar a civilização dessa forma. Na época das diretas já, qual era o teu posicionamento? Na época das diretas já, a gente foi até o fim pelas diretas já, né? E de repente nos trouxeram uma alternativa que não era tão direta já, assim, que era foi o Tancredo Neves, né? E que de repente não era nem o Tancredo, né? Veio um Sarney que de contrapeso a gente teve que aceitar ele algum tempo e tal, e que não era o que a gente queria, enfim. Mas foi resultado do processo democrático que o Brasil naquele momento criou. E foi por meio das ruas, né? 1 milhão de pessoas na praça, no Vale do Anhangabaú, na Praça da Sé, e resultado também de um movimento de massas, como esse que se vê hoje. Agora, você como petista, por exemplo, quando o Collor disputou com o Lula, ou Lula com o Collor, na época que o Collor acabou assumindo a presidência, que houve um debate numa rede da dona Plim Plim da vida, como é que você vê essa situação da imprensa em cima de Collor e em cima de Lula? A imprensa, ela tem o seu olhar também, ela tem o seu filtro. Eu acho que a imprensa, ela tem um papel importantíssimo, porque ela leva o que o político tem para dizer para as pessoas, né? É um papel importante na democracia, mas ela pesa mais de um lado, ela escolhe os seus lados, né, de certa forma, e talvez isso seja o pecado da imprensa, né? Então, infelizmente, aconteceu isso nesse momento, de fato, Cláudio. E eu acho que a história provou que eles estavam equivocados e que, enfim, a imprensa ela pode assumir um papel imparcial, né? E nesse processo também recente desses últimos dias a gente observa isso,
um processo, a imprensa se manteve de certa forma imparcial e também sofreu agressões, sofreu violências, né? Tanto os jornalistas como os veículos, e que eu acho que a imprensa amadureceu junto com a nossa democracia. Eu acho que a gente tem hoje um país diferente, né? Como é que você vê a tua ótica do seu Lula e da dona Dilma? Mas isso já já, logo após o nosso intervalo.